Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal e hoje a gente vai falar sobre arte como profissão. Quantas vezes você já ouviu falar que arte não é profissão? Por que que a sociedade não valoriza a arte? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Esse é um assunto velho, né? Vamos lá. Bom, gente, eu vi um vídeo uma vez do Pedro Cardoso, o ator, falando uma coisa que eu achei muito legal, que a nossa sociedade, ela não valoriza serviço, né? Ela valoriza bens. E isso é muito verdade, gente. Presta atenção, né? Você cresce na nossa sociedade aprendendo que você precisa fazer o quê? O que é ter sucesso como uma pessoa na nossa sociedade? Comprar casa, comprar carro, né? Viajar ao mundo, ou seja, né? Comprar passagens de avião, né? Boas roupas, né? Comprar móveis caros, né? Ter sapatos, ter bolsas, ter roupa, enfim, é bens, coisas físicas, coisas que você pega, né? E aí tem essa coisa de que a pessoa paga milhões numa casa imensa, né? Mas ela não quer pagar um valor justo para a pessoa que limpa a casa dela. Percebe a diferença de que no bem eu pago muito, eu invisto muito dinheiro, mas no serviço, não, né? No serviço eu não preciso pagar tudo isso. A gente tem essa cultura aqui no nosso país. E isso ajuda a arte não ser valorizada, a experiência, o serviço não ser valorizado, o serviço artístico não ser valorizado. Então a nossa sociedade, ela valoriza, dá valor para pessoas que conseguem comprar coisas, né? Isso é ter sucesso, né? Comprar casa, comprar carro. Tá? E aí a gente vê essa coisa de que o bem que não pode ser pegado, né? Que é intangível, ele não tem muito valor. E a arte, ela não produz produto, né? Principalmente aqui eu vou falar o teatro, né? O teatro, ele produz experiências. Tudo bem, quando você constrói uma peça, seu espetáculo de teatro, ele é um produto, né? Ele é um produto a ser vendido, né? Você vai vender aí para Sesc, para festivais de teatro, tudo mais. Mas a pessoa, ela não vai levar aquela peça para casa dela e colocar ali né, na estante, né? Não é um bem, né? É uma experiência. E é uma experiência que muitas vezes a pessoa nem quer passar, né? Às vezes ela faz despertar sensações, sentimentos, emoções, coisas dessa pessoa que ela nem queria. Então, eu acho que tem a ver essa questão da valorização sobre isso, assim, é perigoso até, sabe? É um lugar perigoso. O teatro, ele vende uma experiência que pode ser perigosa, né, para as pessoas. Por isso que tem essa desvalorização, sabe? Por isso que tem essa coisa da, assim, eu já não eu vou gastar um dinheiro, né? Que as pessoas pensam isso, né? Eu vou gastar um dinheiro para ir lá assistir uma peça que eu nem sei se eu vou gostar. Entende? Outra coisa que eu ouvi do Cortella num vídeo que eu achei muito interessante é que não adianta dizer para a pessoa que arte é importante. Dizer isso não faz com que as pessoas valorizem a arte. A valorização vem da experiência, né? A valorização vem da mão na massa, gente, de colocar a mão na massa, de criar algo para você entender o trabalho que aquilo dá, os processos que aquilo tem, sabe? As coisas que a experiência de produzir algo, de criar algo, causa em você. Então, a criação é uma ponte
para valorização, sabe? Você colocar as pessoas em processo artístico, em experiências artísticas, faz com que ela compreenda essa experiência através da vivência. E aí ela vai, então, projetar, né, essa valorização quando ela for assistir um espetáculo, quando ela for num museu, quando ela for assistir uma exposição, quando ela for a um show, sabe? Além da experiência de assistir, de estar ali absorvendo, né, aquela obra de arte, ela vai ter essa valorização da criação também, sabe? Do processo de criar uma obra de arte. E aí a gente tem um fato interessante. Por que que as pessoas não identificam como arte? Por que que existe vários tipos de arte, vamos dizer assim? Tipo, o meu filho, ele faz um desenho, mas aquilo ali não é arte. A arte é o desenho que está lá no museu. Eu vou assistir um show de um grande artista num estádio gigante, que, né, o meu cantor sertanejo aqui lota estádios, né, e ele é um grande artista, mas o meu vizinho aqui que está aprendendo a tocar piano não é um artista. Ele não está fazendo arte, ele está me atrapalhando, ele está... né? Então veja que tem essas diferenças, e essas diferenças é uma questão de proximidade, sabe? Parece que o que está longe da gente, né, o que está distante, o que está inalcançável tem mais valor. E o que está perto de mim não tem valor. Eu não tô dizendo, gente, né? É claro que a criança que faz um desenho, né, e o pintor que estudou 40 anos, desenvolveu uma técnica, né, criou, tal, tá lá no museu e eles são iguais, são artistas iguais. Não tô dizendo isso, né? Assim como o cantor que lota estádios e o seu vizinho não são iguais, né? Não é isso, mas ambos são artistas. Artistas em níveis diferentes, né? De processos de aprendizado diferentes, né? Um está aprendendo a tocar piano e o outro já está numa carreira consolidada, né? Com 5, 6 anos, já encontrou os caminhos aí para conseguir vender a sua música, para conseguir que seja conhecido, que a grande mídia diga que ele é um bom cantor e tudo mais. É processo diferente, são processos diferentes, caminhos diferentes, mas ambos são artistas e devem ser valorizados da mesma forma. E aí é engraçado, porque se a gente começar a valorizar igual esses dois artistas, a gente vai entender, a gente vai perceber, a gente vai começar a ver o real impacto que a arte tem na nossa vida. Porque a arte está em todos os lugares, né? Então, a gente pode começar a valorizar, a olhar para a arte de uma forma diferente. Porque é isso, a arte está no nosso dia a dia em todos os lugares, né? Os desenhos que os meus filhos fazem enquanto eles estão ali se distraindo e eu estou fazendo um negócio, aquilo ali é obra de arte. E se não existisse o desenho, se não existisse o lápis de cor, a tinta, a canetinha, como que eles estariam se expressando ali? Então isso é muito importante, isso tem que ser valorizado, né? A expressão da criança precisa ser valorizada. Se a criança não estivesse se expressando no desenho, ela estaria se expressando como? Dançando, cantando, né? Brincando, inventando coisas na cabeça dela, na brincadeira ali, nos processos, correndo para lá e para cá, né? Tudo isso é arte. E aí a gente começa a entender, começa, né, a perceber esse real impacto que a arte tem na nossa vida. Como é importante a gente ter arte na nossa vida, né? Como uma música pode alterar o nosso humor no nosso dia a dia, quando a gente está tendo um dia ruim, né? A gente colocar uma música gostosa que a gente gosta,
como aquilo pode mudar o nosso humor, pode mudar nossa energia, o nosso dia a dia. E se não existissem pessoas que escolheram esse caminho, né? O caminho da música, para construir música, para se expressar através da música, talvez a gente não tivesse essa música para mudar o nosso dia. A gente precisa mudar a chavinha da importância da arte, sabe? Mudar essa ideia de que arte não dá dinheiro, de que arte não é profissão, de que arte não serve para nada, né? Todo mundo precisa mudar essa ideia, porque isso não é verdade. Você percebe o real impacto que a arte tem no seu dia a dia? Pensa sobre isso. E aí a gente entra nesse vídeo sobre duas formas de entender a arte na nossa vida, né? Todos nós nascemos artistas. Todos nós passamos pelo processo, né? Quando crianças, de desenhar, de pintar, de rabiscar, de se expressar, de dançar, de cantar, sabe? De brincar, correr, inventar coisas. Isso é ser artista. Inventar coisas. Todos nós, quando crianças, passamos por esse momento. Mas aí existem dois caminhos a seguir, né? O primeiro deles é você cresce e aí você entende que você gosta de, sei lá, na escola você começa a se interessar por física e aí você gosta de contas, né? Você acha isso muito sensacional, resolver contas e como que funciona todo esse processo, e aí você decide fazer uma faculdade de física e aí você vai lá, né, e vai estudar, enfim, vai construir sua vida, vai ter os seus relacionamentos e tudo mais. E aí a pintura, o desenho, vira uma coisa que você faz ali, vez ou outra, né? Compra um caderninho daqueles de pintar e passa aí o final de semana pintando ali alguns desenhos, né? Ou você decide fazer uma dança na academia, né? Então, eu vou aqui fazer minha academia, mas eu vou fazer aula de dança também, vou fazer um curso de teatro aos finais de semana para me expressar, para dar risada e tudo mais. Ou seja, a arte vira um hobby. E aí esse hobby, ele é apenas para te trazer momentos de alegria, momentos de prazer, momentos de diversão, sabe? Que a coisa fica legal ali. E você não precisa se preocupar se está sendo bom ou ruim naquilo. O hobby é isso, o hobby é para você. Você não precisa ser bom no desenho, você não precisa ser bom em tocar um instrumento musical. Não, você só vai ali brincar. Você tá brincando, você tá se divertindo, aquilo ali tá te trazendo prazer. Então é isso, a arte vira um hobby. E você tem a sua profissão, você tem a sua família, você tem as coisas que você tem que aprender e tudo mais. Essa é a primeira forma. A segunda forma é quando você entende que você realmente gosta de fazer isso. Você tá ali na escola e você não se identifica com matemática, tal, com física, biologia, tal, não sei o quê, mas você gosta tanto de desenhar, sabe? Você gosta tanto de olhar o mundo, as cores, as texturas, as coisas que tem no mundo. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer faculdade de artes. Artes visuais, teatro, designer, cinema, música, né? E aí, gente, a arte, ela passa a se tornar uma profissão e não um hobby. E quando a gente trabalha com arte, existem coisas que precisam ser feitas, tá? Então a gente precisa entender que quando a gente trabalha com arte, a arte não é só prazer. A arte não é só diversão. Todo trabalho tem a parte burocrática, a parte chata, todo o trabalho. E a gente tem que fazer, ou contratar alguém para fazer. Porque se você está trabalhando com arte, você precisa ganhar dinheiro. Gente, trabalho é para quê? Você trabalha para quê? Para ter dinheiro. Todo trabalho precisa ser remunerado. Então, assim,
você precisa aprender o que você tem que aprender para conseguir ganhar dinheiro com o seu trabalho, para viver do seu trabalho. E aí você vai ter outros hobbies. Você vai ter que separar. Trabalho é trabalho, hobby é hobby, entendeu? Então, se você trabalha com arte, entenda que não vai ser prazer o tempo todo. Não, não existe isso, é trabalho. Um artista, né, que trabalha com arte, ele é praticamente uma empresa. Se você não tem uma empresa, né, se você não tem ali um grupo de teatro, vamos dizer assim, que tem várias pessoas e que, né, você é sozinho, você é MEI, é uma empresa. Ou então você é associado a uma cooperativa, uma empresa, tá? Então, assim, você precisa entender que você, na verdade, é empresário. Artista empresário. E aí a parte da empresa você precisa ter pessoas que saibam administrar uma empresa, ou você precisa aprender a administrar uma empresa, tá? Então isso é trabalhar com arte, é trabalho, né? Precisa ser feito coisas chatas. Tem a parte burocrática, né, da empresa, de números, de tudo mais, né? Tem imposto de renda, tem coisa de banco para ser resolvida, né? Tem contratos com as pessoas, né? Tem a parte de edital, né, de projetos, parte de orçamento, parte de lidar com dinheiro, quanto você vai cobrar, né? Você tem a parte de cobrança das pessoas quando as pessoas não te pagam, né? Então, tem toda uma parte chata, A parte chata da criação também tem, né? Se você, não, eu gosto só de figurino, mas eu sou uma pessoa que tô aqui construindo meu espetáculo de teatro Lambi Lambi, então eu vou ser obrigada a fazer todas as partes. Se eu não quiser contratar alguém, se eu não quiser trabalhar como figurinista, sabe? E mesmo assim, se eu for trabalhar como figurinista para uma outra pessoa, eu vou ter que prestar conta, eu vou ter que fazer um monte de coisa chata, gente. Então, assim, trabalhar com arte é trabalho. E tem toda a parte chata que você também precisa aprender. E aí você precisa, toda essa parte chata, da parte do trabalho, envolve aperfeiçoamento. Então você precisa estudar, aprender coisas novas. Envolve disciplina, organização, sabe? Você entender que você precisa, por exemplo, se você é um artista independente, você precisa organizar os seus horários de trabalho. Você precisa ter horário, você precisa ter disciplina, né? Para se organizar, para fazer as coisas que precisam ser feitas. Envolve um monte de trabalho invisível, que as pessoas que vão assistir a sua peça, que vão olhar o seu quadro lá na parede, não passa pela cabeça dessa pessoa, gente. As pessoas comuns, elas não entendem como funciona o trabalho de artista. E aí é por isso que eu quero falar aqui nesse vídeo sobre trabalho com arte, para que todo mundo consiga entender que trabalhar com arte é trabalho e envolve um monte de coisa invisível. Não é só o produto final, a sua obra de arte, né? O seu espetáculo pronto, o seu quadro pronto, a sua música pronta, né? É um processo de trabalho que envolve um monte de coisas invisíveis. E aí, gente, é um caminho, né, a ser construído. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu vou te dar um caminho para você trabalhar com arte. Se você acabou de sair da faculdade, fez lá a sua faculdade de design, fez a sua faculdade de artes visuais, fez sua faculdade de teatro, né? Tem um caminho a seguir, que é o seguinte: escolhe uma linguagem que te faz bem e que você goste, dentro ali do seu trabalho. Segunda coisa, trabalhe com os outros que já estão na área, para você aprender e para você ganhar dinheiro. Então, assim, vá trabalhar para alguém, para um grupo, para uma pessoa, para uma empresa, sabe? Estagia, né? Tem que fazer esse processo para você aprender. Faça cursos de aperfeiçoamento.
Não pare de estudar quando você sair da faculdade. Continua fazendo vários cursos, várias coisas que vocês têm interesse, ou um mestrado, ou um doutorado, mas cursos livres também, pós-graduações. Aprenda, sempre aprenda mais. Melhore cada vez mais na linguagem que você escolheu. Entenda como funciona o mercado onde você está inserido. Entenda como que funciona. O que você precisa aprender dentro desse mercado para você conseguir fazer as suas coisas, né? Aprenda tudo o que você precisa. E aí vai se desvencilhando do seu empregador. Aqui a gente tem duas coisas, né, que eu acho importante. Se você quer crescer, talvez você precise ter a sua própria empresa, ser um empresário e fazer as suas próprias coisas, tá? Talvez, se você for empregado para sempre de empresas, você tem um limite aonde você pode chegar, tá? Então, pensa sobre isso. Se você não quer limites, se o seu valor é a liberdade, se você quer crescer muito, considere se tornar independente, ter a sua própria empresa, empregar outras pessoas. Considere isso e olhe para esse lugar, por esse caminho, e o que você precisa aprender para chegar lá. Se você prefere o conforto e a segurança, né, de estar onde você está, de trabalhar para outras pessoas, né, de não ter essa parte empresarial aí, ok. Então, entenda dentro também desse cenário qual é o limite que você pode alcançar e o que você precisa fazer para chegar lá, tá? Isso é um caminho muito legal para você conseguir ter sucesso na profissão de artista. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é artista independente, tá aí na labuta, sozinho, para entender como que funciona esse universo, o que você precisa fazer, quais as coisas que você precisa, né, conquistar e quais caminhos que você precisa seguir, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, ó, de autoprodução. Tenho certeza que esse vídeo aqui vai te ajudar aí nos seus caminhos para você conseguir ser um grande produtor de você mesmo. Até os próximos vídeos.